Entrevista está no ar. E aí você sabe, né, que de segunda a sexta aqui no Manhã Melhor nós temos o Relógio Entrevista. Cada dia é um assunto específico, né? A gente trata com especialistas, com pessoas que entendem desses assuntos para nos ajudar a tirar dúvidas, a ter mais conhecimento. É ou não é? Pois é. E tem certos assuntos que são complexos, né? Por exemplo, o de hoje vai falar sobre diagnóstico de uma doença grave que assusta a gente. E aí, quando junto vem aquela negativa do plano de saúde para um tratamento, né? Aí o medo fica ainda maior, não é verdade, gente? Pois é. E aí, há alguns anos, os problemas relacionados a negativas de planos de saúde e hospitais aparecem na ponta do ranking de reclamações e atendimentos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E para falar mais sobre esse assunto, hoje a gente conversa com a advogada de saúde, doutora Juliana Faro. Bom dia, doutora Juliana. Bem-vindo aqui à programação da Rádio Relógio. Olá a todos, bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar presente aqui com vocês. Nós é que agradecemos a sua participação, doutora. Eu espero que a senhora fique à vontade para tirar todas as nossas dúvidas em relação a esse grande problema, né? E olha, para começar, doutora, qual é a dificuldade dos planos de saúde e hospitais em autorizarem as cirurgias com mais rapidez? Qual seria o problema, né? Bom, em relação à dificuldade dos planos e hospitais, eles têm várias dificuldades porque é tudo muito burocrático. Do nosso ponto de vista, assim, é tudo muito burocrático. É uma das principais que a gente entende que é como é feito todo o procedimento, a solicitação do procedimento, né? Primeiro, você tem que dar entrada, solicitar direto no hospital, e o hospital é o meio que encaminha para a operadora de saúde. E só aí já impacta muito, porque já ganha uma morosidade muito grande nesse procedimento, né? Nessa solicitação, porque o hospital primeiro vai analisar, vai avaliar, vai fazer cotação para depois estar encaminhando esse pedido. Então demora aí 3 dias, às vezes até uma semana para estar encaminhando esse pedido para os convênios, para as operadoras de saúde. E isso já tem um impacto muito grande, né? Enquanto está aguardando as liberações, principalmente para os pacientes que estão com um sofrimento maior, né, dependendo do procedimento que vai fazer, que estão com dor, enfim. Isso acaba sendo mais moroso e dificultando ao invés de facilitar. Né? O que a gente entende é que se fosse um canal direto, que envia direto para o convênio e a operadora, e eles indicam o hospital que tem que ser feito, e já vai contando essa análise desde aí, já facilitaria, seria menos burocrático, seria talvez uma forma de estar agilizando toda essa autorização, tudo isso, né? E nós temos aí alguns prazos estipulados até pela própria Agência Nacional de Saúde, a ANS. Então, cirurgias eletivas, o prazo é de 21 dias úteis para ser analisada dessa devolutiva. Cirurgia de urgência e emergência tem que ser de forma imediata. Mas, enfim, dentro desses 21 dias úteis, já nós temos casos que ocorreram de ficar mais de um mês e o pedido do paciente não ter nem sido enviado para a operadora de saúde, porque ainda o hospital está no hospital definindo alguns pontos. Então, isso tudo causa essa dificuldade que, né, não deveria existir dessa forma. Verdade, doutora. E nem sempre o paciente tem tempo, né, para esperar por tanto, né? E doutora, por favor, quais são as principais alegações para negarem essas cirurgias? As alegações para eles negarem as cirurgias, os procedimentos, né, para as operadoras de saúde, eles utilizam de vários tipos de alegação. Só que as principais que a gente vê nas negativas, normalmente, que são mais comuns, primeiro de tudo por carência, né, que é o que eles analisam se tem a carência ainda, se está dentro do prazo de carência, que aí eles não podem autorizar, ou se tem alguma doença pré-existente, que aí no momento que for contratado, né, caso o paciente tenha alguma doença pré-existente, tem aí o prazo de 2 anos, que ele não pode utilizar o convênio, né, para fazer algum tratamento ou diagnóstico relacionado a essa doença. Fora isso, eles também têm outras alegações, que é no sentido da cobertura da cirurgia, do procedimento cirúrgico, está incluído ou não no rol de cobertura mínima obrigatória da ANS, que existe esse rol, e caso não esteja nesse rol, eles negam falando que não está dentro desse rol. Não deveria, porém acontece. E muitas vezes essa negativa acaba sendo até absurda,
porque muitas vezes está no rol e eles negam falando que não consta no rol. Então também talvez até por uma forma de ganhar tempo, isso acontece e não são poucas vezes. Outro problema também, outra alegação para negar o procedimento que eles utilizam é falar que a cirurgia é uma cirurgia, o procedimento é um procedimento experimental, que não é reconhecido pela Anvisa, nem pela Sociedade Médica, enfim. Isso também acontece com bastante frequência. E se for o caso de ser uma cirurgia experimental, aí realmente, na nossa opinião, eles não devem, né, fornecer a cobertura. Mas o que acontece também é que a grande maioria das vezes, não quase a totalidade, ninguém faz solicitação de procedimento experimental, né? Os procedimentos são reconhecidos pela Anvisa, pelo Conselho de Medicina, e tem tudo, está tudo certinho, não tem nenhum viés que vai impedir de ser realizado. E mesmo assim eles negam sob o argumento de que é procedimento experimental, né? Às vezes também a negativa vem de forma parcial, não é uma negativa total, então eles acabam negando metade do procedimento, falando que no entendimento do auditor deve ser feito só tais procedimentos, não a totalidade. Ou então negando os materiais. Olha, né, no entendimento deve ser utilizado, não são necessários o uso desses materiais. E aí acaba negando também o procedimento, que inviabiliza a sua realização. Né? Não tem como fazer da forma como o médico propôs, não é possível realizar. E por último, assim, uma das negativas frequentes também que ocorre é relacionado aos requisitos da DUT, que é a diretriz de utilização utilizada pela ANS. Tem alguns procedimentos que precisa seguir essa diretriz de utilização e eles negam falando que não foi comprovado que seguiu a diretriz de utilização. E mesmo, né, colocando... enviando que sim, que foi feito com todos os requisitos cumpridos, eles continuam falando que não foi cumprido. Então, assim, são muitos abusos de direito relacionados a isso que o beneficiário acaba sendo maior prejudicado. Entendido, doutora, perfeito. Agora, essas negativas, elas podem causar mais problemas, assim, para os pacientes? Se sim, doutora, quais, por exemplo? Sim, as negativas podem sim causar problemas sérios para os pacientes, né? E aí vai depender da patologia que ele está sofrendo, vai depender do quadro clínico, né? Quais os sintomas que ele está tendo. Porque se é uma coisa mais simples, né? Que é uma eletiva, né? Normalmente a cirurgia eletiva. E é uma coisa mais simples, que ele não está sentindo tanta dor, que ele tem que fazer a cirurgia porque realmente pelo diagnóstico dele é necessário até para restabelecimento da sua saúde. Mas não é um caso que o paciente está com muita dor, não está tendo nenhuma crise, não está tendo nenhum quadro clínico considerável, que dá para esperar um pouco, não é tão problemático, não acaba sendo tão danoso para o paciente, embora esse esperar um pouco acaba se tornando mais de ano. Verdade. Né? Infelizmente. Mas se é um paciente que realmente ele está com um quadro clínico já evoluído, já exacerbado, com muitas dores, ou que precisa ser feita essa cirurgia quanto antes, para não deixar sequelas irreversíveis, para ele não ficar com nenhum dano para o resto da vida, enfim, acaba sendo extremamente prejudicial. Tá? Exemplo de um paciente que precisa fazer uma cirurgia na sua coluna cervical porque está comprimindo a medula, já está muito bem sintomático, já está começando com mielopatia, ele já começa a ficar com os braços formigando, perder força nos braços e nas mãos. Enfim, esse paciente sendo negado o procedimento, ele não conseguindo realizar esse procedimento, é fato que futuramente ele vai ficar com sequelas irreversíveis, de repente até parar a mobilidade total do pescoço para baixo e não conseguir mais reverter, porque eu estou dando exemplo de uma cirurgia já que é um pouco mais pesada, porque assim, uma cirurgia de coluna, principalmente na região cervical, que quando lesiona a coluna, a parte da medula da coluna, dificilmente consegue voltar. Então, infelizmente, esse paciente vai ficar com
um quadro grave de sequela irreversível para o resto da vida, caso seja negado seu procedimento e ele não consiga realizar. Verdade, doutora. E quais são os critérios, doutora, que os planos de saúde hoje utilizam para decidir sobre a aprovação ou a negação, né, de um procedimento cirúrgico? O que eles deveriam analisar realmente em relação à carência, doença pré-existente, né, desde que não seja uma urgência e emergência, porque caso de urgência e emergência não existe carência, o convênio tem que fornecer a cobertura necessária, porque é um quadro mais grave que precisa ser atendido de imediato, né? Mas sendo eletivo, ele precisa analisar primeiro carência, pré-existência, o contrato, né? Se está tudo correto, o quadro clínico em conjunto com os exames realizados, principalmente se for relacionado a algum exame de imagem, se o quadro clínico está adequado, como está a saúde desse paciente, os exames que fez, se bate realmente com o que foi solicitado de procedimento, né, se é isso mesmo, e toda essa análise voltada para o exame físico, a anamnese, o histórico do próprio paciente, porque muitas vezes um paciente, dependendo da patologia prévia que ele tem, ele acaba precisando de alguns materiais diferenciados, então isso tudo vai ter que ser analisado, porque vai impactar na liberação ou não do que foi solicitado, né? Isso é o que os planos de saúde deveriam analisar para liberar ou negar, e principalmente se vai ter algum prejuízo essa liberação desse procedimento, se vai causar algum dano ou prejuízo para o paciente, porque a primeira coisa de tudo é verificar se o paciente vai ter algum dano com essa liberação ou não, que a prioridade é a saúde do paciente, restabelecer da melhor forma possível e dar o tratamento e atendimento adequado para o paciente. Verdade, doutora. E para fechar, como os pacientes podem recorrer à justiça em caso de negativa, né, de cobertura para procedimentos cirúrgicos pelos planos de saúde dos hospitais? Em primeiro lugar, assim que você recebe a negativa, o que é importante você ter em mente? Que é um direito seu, né? Ter esse tratamento custeado, você paga o plano de saúde, você, né, tem toda uma despesa aí mensal com o seu convênio, e no contrato está estipulado as coberturas. Então você precisa ter essa cobertura até para melhorar a sua saúde mesmo e sua qualidade de vida e bem-estar. Né? Não sendo feito isso pelo convênio, primeira coisa, você precisa abrir uma reclamação direto no convênio, falar com o SAC do convênio, com a ouvidoria do convênio, né, da operadora de saúde, para poder eles verificarem o que pode ser feito por você. Né, explicar a situação, falar que precisa ser revisto isso, que você precisa que tenha essa liberação. E explicar tudo certinho e anotar todos os protocolos das vezes que foi conversado na operadora de saúde, no plano de saúde, anotar com quem que foi falado, as datas, tudo certinho, ter tudo isso anotado e documentado, inclusive a negativa do procedimento e a justificativa da negativa do procedimento. Importante. Porque quando a operadora de saúde nega um procedimento, ela tem que justificar o porquê esse procedimento está sendo negado, que são aquelas N justificativas que eles dão. Isso é importante ela passar, até para o médico do paciente entender, né, o que a operadora está querendo dizer e, de repente, tentar realizar um relatório complementar do pedido do cirúrgico, enfim, e tentar reverter isso. Entendi. Tá? No caso, depois, não tendo nenhum efeito, não surtindo nenhum efeito, o plano de saúde mantendo a negativa, o paciente ele pode ou já entrar direto na justiça ou continuar pela via administrativa todas as reclamações. E aí ele vai entrar com reclamação direto no canal da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ele vai ou pelo 0800 da ANS ou pelo próprio site da ANS, ele acessa e faz a reclamação que não foi fornecida a cobertura necessária ao procedimento indicado pelo médico. E que está dentro do rol, que precisa ser coberto, os sintomas que ele está apresentando, enfim. E nessa reclamação que ele faz, que é chamada de notificação preliminar, que é uma NIP, vai ter um retorno em até 10 dias úteis do convênio, né, sobre esse procedimento, e depois vai continuar em análise com a operadora de saúde.
E em conjunto com a ANS. A ANS vai analisar pelo técnico, só que isso, infelizmente, acaba sendo bem moroso, porque a ANS ela só vai dar um parecer futuramente, depois da análise do técnico da ANS, que não tem um prazo definido e já ocorreu de demorar 3-4 meses. Então, acaba sendo uma forma bem morosa, mas vale a pena ingressar com essa reclamação. Principalmente os casos que não têm intenção de ingressar na justiça. Pelo menos fazendo a reclamação na ANS, pode ser que depois demore um pouco, mas tenha um retorno aí positivo, então não vale a pena deixar de fazer, tá? E aí você pode optar, né, nesse meio tempo, ao invés de ficar aguardando todo esse tempo, dependendo do quadro do paciente, que não dá também para esperar tanto, já passou às vezes mais de um mês. Sim. E nada foi resolvido, vale a pena ingressar sim com o processo judicial, tendo toda a comprovação, todos os protocolos das reclamações, o protocolo que foi feita a reclamação na ouvidoria do plano de saúde, o protocolo que foi feita a reclamação na ANS, e nada foi resolvido, e toda a documentação da negativa, vale a pena ingressar na justiça. Para isso você tem 2 caminhos. Ou você pode ir direto no judiciário, né, direto no juizado especial cível, que aí o paciente ele consegue, sem o advogado dar entrada, solicitando que o juiz dê firma a tutela de urgência para ele operar o quanto antes, né? Não seria o melhor indicado, porque depois esse processo vai dar continuidade, para ele dar continuidade, assim, o paciente responder também no processo o que está acontecendo quando o juiz solicita, ele vai precisar ser representado por alguém, então depois, de qualquer forma, ele vai precisar contratar um advogado, ou mesmo a defensoria pública, quem não tem condições de pagar um advogado, mas ele pode sim se socorrer desse canal para ingressar na justiça, tá? Ou contratar por meios próprios um advogado para ingressar com um processo de obrigação de fazer e pedir a tutela de urgência para que ele realize a cirurgia o quanto antes, visto que já faz um bom tempo que ele está aguardando tudo e não foi autorizado pelo convênio. Tá? Então, assim, ele tem vários caminhos que ele conseguiria seguir e que vale a pena, porque se a gente não buscar pelos nossos direitos, né? Se a gente não lutar pelo que é direito nosso, pelo que a gente precisa, ninguém vai fazer. É verdade. E infelizmente o que a gente está vendo é que cada vez mais os planos de saúde, as operadoras estão sendo abusivas, estão negando para redução de custo, e os pacientes que estão sendo os maiores prejudicados. Então, a gente precisa, sim, buscar pelos nossos direitos, senão isso vai acabar, os planos vão acabar engolindo esse mercado, né? Boa, doutora, muito obrigado por todas essas orientações, tá? Minha gente, olha, eu conversei com a advogada de saúde, a doutora Juliana Paro, sobre negativas de planos de saúde e hospitais. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter disposto aqui o seu tempo aqui pra gente, para trazer, né, à tona todos esses esclarecimentos em relação a essas dúvidas, tá? Um bom dia para a senhora, até a próxima, e bom final de semana também, né? Novamente agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Disponha. Tá? E gostaria de deixar uma mensagem muito importante aí para vocês, com algumas considerações que eu acho que vale a pena a reflexão. Desde os primórdios, desde sempre, nós buscamos e lutamos pelos nossos direitos. E a gente só consegue conquistar os nossos direitos através de muita luta, muito esforço, né? E o que está ocorrendo hoje no mercado, né, com as operadoras de saúde, principalmente com essas negativas que estão sendo cada vez maiores, né, o que eles estão fazendo, está sendo prejudicial para toda a sociedade, né? Não é somente para um beneficiário, porque são vários que estão passando por isso, e cada vez mais isso vai sendo piorado, né? Cada vez mais vai se priorizando os custos, os gastos, a redução de custos, né, pelos planos de saúde, e quem precisa vai sendo maior prejudicado, principalmente no momento que precisa. Então, assim, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, a gente precisa buscar que isso seja resolvido e não continue acontecendo nem conosco, nem com ninguém, ou algum parente que precise e não consiga. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, ninguém vai lutar.
E, infelizmente, os planos de saúde, as operadoras de saúde, eles têm um poder econômico muito grande no mercado. Verdade. E se nós não tomarmos a providência e corrermos atrás do que a gente precisa, não vamos conseguir, né? A gente precisa que isso seja feito e não deixar os planos de saúde fazerem o que querem só por redução de custo. Boa, doutora. Né? Então, isso é muito importante ficar aí para todos. Bom, eu gostaria de me apresentar, né? Meu nome é Juliana Paro, eu sou advogada, trabalho na área do direito do consumidor, principalmente voltado para a área da saúde. Nossa rede social, nosso Instagram, eu trabalho com mais 2 advogadas em conjunto, né? Nosso Instagram é bonomeparo.advogados. E nosso telefone, o telefone do escritório é o DDD 11 93237 8764. Ficamos à disposição caso alguém tenha alguma dúvida ou caso precise de algum auxílio. Obrigada novamente. Tchau, tchau. Nós é que agradecemos, doutora. Um bom final de semana para a senhora, tá? Minha gente, olha, eu conversei com a nossa querida advogada de saúde, doutora Juliana Paro. Se você quiser acompanhar um pouco mais sobre essa entrevista, não acompanhou, não conseguiu acompanhar tudo, pegou só metade. Lembrando que a partir de amanhã estará disponível no nosso site radiorelojoam.com.br, lá na parte de podcasts, está lá no finalzinho do site. Só descer ali, você vai encontrar esse e outros bate-papos também aqui do Relógio Entrevista. Muito proveitoso, hein, gente? Valeu a pena saber, hein? Glória a Deus por isso, né?